tenho ficado muito surpresa nesses diálogos com os colaboradores, principalmente na ponta, que você fala assim, a pessoa, meu colaborador no dia a dia dele, ele está ali, correndo atrás de carro, sobe carro, desce carro, e cliente que reclama, mexeu no banco, mexeu nisso, no vidro, porque a gente não tem ideia do que é uma garagem, né? Os detalhezinhos, assim. Então, e aí você fala, você está usando a IA? Tô, eu converso com a IA, eu tiro dúvida, a minha filha estuda com a IA. Gente, é muito engraçado quando eles trazem esses cases, assim, das crianças, dos adolescentes, né? Como que estudam hoje? Estudam com a IA. E aí deve ser a Gemini, um chat, né? Começa a estudar com a IA. Então, você vê, tem muita facilidade. É uma ferramenta que vai ajudar demais no dia a dia, que vai sim otimizar seu tempo, que vai criar um diálogo e algumas percepções para o seu dia a dia, onde você tem um avanço. Então, aqui nós não estamos detonando a IA. O que a gente está trazendo é essa reflexão que não é aquele ídolo do milagre, não é aquela pílula do milagre. Né? Nós, brasileiros, temos esse costume, essa mania de querer que é um milagre. Não, vamos equilibrar, vamos entender o que é e como vai ajudar nosso dia a dia. Ajudar vai. Agora você precisa conhecer. É exatamente isso. Então, obrigada pela pergunta, Cláudia. E completando o que a Marina disse, a liderança ela tem que querer trazer esse conforto. Porque se não houvesse a intencionalidade na adoção da tecnologia, de trazer as pessoas, de quebrar as resistências, não acontece uma implementação saudável. E eu já presenciei casos, assim, porque aquilo, né? Como eu estou na bolha da IA, as fofocas chegam, né? Todo dia uma história que vem me contar, fizeram isso, fizeram aquilo, de implementar alguma solução sem consultar, nem consultar a área, tipo, virou à noite, né, no dia seguinte, olha, agora a gente tem uma IA aqui. Peraí, mas eu nem participei desse processo, como assim tem uma IA? Isso é extremamente desgastante, extremamente estressante para as áreas, gera insegurança, gera resistência, gera boicote. Então, o ponto é, a liderança tem que ter uma cultura, tem que implementar uma cultura de inovação. E aqui tem uma pegadinha que eu gosto sempre de sinalizar. É muito bonito falar de inovação, é muito bonito falar de trazer IA para os nossos processos, que a minha empresa utiliza IA, que nós estamos aqui surfando nessa onda. Porém, inovação, ela pressupõe uma adoção da cultura do erro, que o erro é aprendizado. E vai falar isso para um líder, para um empresário, e fala, olha, erro é aprendizado. Não, aqui erro é punição. Então, a gente precisa ter muito claro isso, porque uma coisa é discurso, a outra coisa é realmente a gente trazer uma mudança de mentalidade, onde a gente vai usar uma ferramenta que ela tem uma resposta probabilística, isso significa que sim, em cada momento ela pode variar o tipo de retorno que ela está dando, e se não houver ali as restrições que a gente colocou, os limites que são importantes no treinamento dos agentes, ela vai ter muita liberdade para fazer coisas que não são devidas, e entender que pressupõe a gente aprender com o erro. Por isso tem que começar pequeno, crescendo, aprendendo com o erro, mas eu não consigo fazer isso se a cultura da minha empresa pune o erro, se eu escondo o erro, se eu tenho medo de falar porque eu posso ser punida, eu posso ser desligado da empresa. Então, eu entendo que é uma oportunidade gigante que a gente tem, que a IA nos traz, para a gente olhar tanto para processos quanto para cultura. E à medida que a gente faz isso de uma forma consciente e uma forma inclusiva, a gente traz as pessoas para a discussão, a gente cria comitês que são transversais, né, que têm representantes de todas as áreas para trazer as suas dúvidas, as suas necessidades. Porque, como a Marina falou, está no celular de todo mundo, né? Quem nunca fez uma DR com a IA, né, falando assim, mas eu preciso resolver tal problema, a pessoa me falou isso, E aí também os cuidados que a gente tem que ter, que de repente isso é papo para um outro encontro, né? A gente tem que falar também dessa questão de confiar demais nas respostas da IA. Mas é isso, eu acho que é um papo para um outro dia. Eu vou correr um pouquinho aqui, que tem várias perguntas ainda para vocês, então eu peço aí para vocês darem aí as respostas mais rapidamente aí, vamos ver lá. O Felipe
Se o machine learning aprende padrões em poucas interações, não seria mais provável que o problema esteja na forma como o usuário utiliza a ferramenta do que no próprio aprendizado do modelo? O que vocês acham? Posso responder essa aqui? Então, a questão do machine learning, que machine learning é a tecnologia por trás da inteligência artificial, para a gente separar aqui, né? Existem vamos dizer, duas categorias de inteligência artificial. A inteligência artificial do ChatGPT, do Gemini, que é a inteligência artificial generativa, que é essa que interage com a gente, que a gente conversa, e os modelos de machine learning, que são modelos que a gente pode chamar de uma inteligência artificial mais tradicional, mais antiga, que a gente já usa há algumas décadas. O que acontece com o machine learning? O machine learning, ele também é probabilístico, tudo que se refere à inteligência artificial é probabilístico, porém, quando ele trabalha em cima de bases de dados. Então, a base de dados, ela é específica, é para tratar um determinado assunto. Então, por exemplo, um modelo de machine learning que vai responder uma análise de crédito, ele não responde recomendação de produto. Ele responde análise de crédito. Um outro modelo que vai responder sobre recomendação, esses que a gente vê em rede social, streaming, nos marketplaces, ele vai responder sobre recomendação, que é aquilo que o cliente ali, o usuário, tem mais probabilidade de comprar. E quanto mais volume de dados existe na base que treina os modelos de machine learning, mais precisa vai ser a resposta. Mas tem um ponto interessante aqui no que o Felipe coloca, que é o seguinte, não é tanto a quantidade de poucas interações, mas a qualidade da interação. Porque eu posso fazer poucas interações bem feitas, e isso vai me dar um resultado muito melhor, mas eu posso fazer muitas interações mal feitas, que isso vai me dar um péssimo resultado no treinamento do agente. Então, quando a gente fala de agentes de IA generativa, a gente tem que tomar cuidado com duas coisas. Os dados, e aí se assemelha com o que a gente tem no modelo de machine learning tradicional, onde a gente vai ter, são dezenas de modelos para dezenas de finalidades, e que eles têm respostas específicas. Mas eles têm dados. Então, quanto melhor o dado, mais bem treinado, mais bem elaborada vai ser a resposta do modelo.